terminava para os discípulos, para que os discípulos aprendessem a viver aquilo que ele estava disposto a ensinar. Sabe o que é interessante? Muitas vezes as pessoas estão passando por lições e elas não entendem. Elas querem viver coisas, situações e momentos com Deus, mas elas não entendem de maneira alguma o que está sendo ensinado, o que realmente precisa ser extraído dessas pessoas para que elas vivam o propósito de Deus. Então nós vamos orar. Eu quero que você já pegue a Bíblia, a caneta e o papel, e nós vamos orar agora. E o que nós vamos fazer? Nós vamos pedir para que Deus venha ministrar sobre a nossa vida aí aquilo que Ele tem para nos ensinar. Nós precisamos ser discípulos de Yeshua. Precisamos aprender com o Mestre. E Ele vai nos ensinar agora. Amém? Então eu quero que você curva a tua cabeça. Nós vamos ouvir um louvor muito profundo. Esse louvor falou muito comigo. E eu quero que você ouça e que isso venha preparar o nosso coração em nome de Yeshua. Amém? Feche os teus olhos. Curva a tua cabeça. Abra aí o seu coração. E que o Eterno encontre liberdade para ministrar sobre você e sobre mim aquilo que Ele quer nos ensinar hoje. Estamos hoje numa sala de aula com um grande mestre chamado Yeshua. Vamos orar? Eterno, Santo, bendito e maravilhoso Deus. O que dizer, Senhor, neste momento? Momento que podemos acessar o extraordinário. Momento que podemos extrair os ensinos dados por Ti e colocá-los em prática. Queremos que o nosso entendimento, o nosso intelecto venha a ser aprimorado. Precisamos que a nossa mente se abra para que possamos ensinar também aqueles que virão até nós com os seus ensinos. Precisamos então ser lapidados para poder ser usados como lapidadores. Assim, meu Deus, queremos te pedir hoje que o Senhor venha falar conosco. Ministre em nosso coração. Fala poderosamente conosco. Tenha liberdade, meu Deus, para tocar em nossa mente, em nossos ouvidos, em nossos lábios, mas principalmente em nosso coração. Abre nossos olhos para uma dimensão nova do Teu ensino, do Teu cuidado, da Tua direção, do Teu propósito para conosco. Fala conosco e nós ouviremos. Ministra e nós receberemos. Direciona e nós então executaremos, porque o Seu nome será engrandecido. Tira todo impedimento, toda barreira, toda adversidade, a ministração da Tua palavra. Espírito Santo, tenha 100% de liberdade aqui e lá. Faça segundo o Seu querer, em nome de Yeshua, que assim seja. Oh, glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Seja grato a Deus, queridos. Seja grato a Deus por tudo que Ele tem feito e te dado, por tudo que Ele tem realizado. Meu Deus. Outra vez me atraiu pela doce redenção. Não partiu e agradeci. Fiz a sua dor com agradecer.
Mas quando eu te vejo, Fazer igual o Rock. sempre acabo face ao chão, desfeito em gratidão. Como um vaso de alabastro derramado sobre ti, lágrimas e melodias lavarão teus pés. Amém? Como um vaso de Pega a palavra de Deus. derramado sobre ti. Deus, Ele quer te ensinar algumas coisas. E eu quero que você pegue a caneta e o papel, porque você vai anotar alguns segredos de Deus para a sua vida. Quando Yeshua andava na terra, a Bíblia vai declarar e vai me mostrar dois momentos onde Yeshua vai mostrar algo para os seus discípulos. Yeshua quer ensiná-los como eles devem agir. Às vezes nós questionamos Deus referente a como nós devemos agir em determinadas situações. Yeshua vai treinar os seus discípulos a agirem da maneira certa, no momento certo e da forma correta. Como isso? De que maneira? Simples. Da maneira que eles vão ser aprimorados e aperfeiçoados. Presta atenção. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 23. A Bíblia diz assim: ele entrou no barco. Eu quero que você entenda que as pessoas e a situação parecem que são as mesmas. Os dois momentos são momentos que são parecidos, mas não iguais. Eu quero que você entenda isso. A Bíblia diz: ele entrou no barco e seus talmidim, seus discípulos, o seguiram. De repente, uma violenta tempestade levantou-se no lago, de forma que as ondas passaram impetuosamente sobre o barco. No entanto, Yeshua estava dormindo. Então foram acordá-lo, dizendo: Senhor, socorro, vamos morrer. Olha que interessante. Yeshua, depois de fazer milagres, olha para os seus discípulos, ele entra em um barco, chama os seus discípulos, entram juntos, e eles vão agora navegar no mar da Galileia, ou no mar de Tiberíades, ou no lago de Genezaré, o nome que você quiser dar. O que é interessante é que quando eu olho para esse lago tem uma dimensão de 19 quilômetros de comprimento por 13 quilômetros de largura. Ele é extenso, ele é grande. E o interessante é que as pessoas que vivem, ou melhor, que viveram na época, estou falando da época de Pedro, elas sabem muito bem como que é a agitação das águas e que elas acontecem de repente. A agitação das águas, ela não é anunciada. Não há uma previsão meteorológica sobre isso, não. Acontece de repente. Por quê? Vem os ventos do Monte Hermon, desce pela planície dos montes, chega até o mar da Galileia e então começa a agitar o mar. E isso é de uma hora para outra. É assim, é rápido. Sabe o que é interessante? Pedro conhecia muito bem. André conhecia muito bem. Tiago e João conheciam muito bem porque eram pescadores. Agora tem um barco, marque isso, um barco, 12 homens e Jesus. Essas pessoas estão no mesmo local, no mesmo ambiente e acontece uma coisa, o quê? Uma tempestade. Essa tempestade vai agitar agora a situação.
vai agitar o barco dessas pessoas. E Yeshua está dormindo. E o interessante é que essa agitação traz um desespero, traz um medo. E se você prestou atenção na leitura que nós fizemos, Yeshua está dormindo, mas está ensinando. Yeshua estava dormindo como homem, mas como Deus ele estava acordado, porque ele não dorme como Deus. E agora ele olha como Deus a situação e ele precisa ensinar esses homens. Porque esses homens agora eles precisam ter uma lição. Eles precisam aprender algo naquela situação. E o que eles vão aprender? Eles precisam aprender a vencer o medo. Porque olha o que diz a Bíblia. De repente, uma violenta tempestade levantou-se no lago, de forma que as ondas passavam impetuosamente sobre o barco. Presta atenção, Pedro, Tiago, João e André conheciam muito bem. Eles não poderiam ter medo do mar, da Galileia ou do lago de Genezaré. Eles não poderiam ter medo porque eles estavam acostumados com o ambiente. Mas dentro do meu costume, dentro do ambiente que eu conheço bem, dentro do ambiente que eu já estou acostumado, e detalhe, que eu entro numa zona de conforto, e Yeshua começa a permitir alguns movimentos acontecerem para que eu desperte, e para que eu venha aprender a andar da maneira que Ele quer, e tomar as decisões necessárias. Olha que interessante. No entanto, Yeshua estava dormindo e então foram acordá-lo dizendo: Senhor, socorro, vamos morrer. Qual é o pensamento desses homens? Vamos morrer. Os pescadores que conheciam o ambiente, porque o ambiente ficou diferente, começou a ter uma agitação que eles nunca viram, agora eles estão com medo de morrer. Você já percebeu que tem situações que você está em zona de conforto e começa a ficar tudo difícil, começa a sair do seu controle e você pergunta para Deus: o que está acontecendo? Deus está querendo fazer você aprender algo. Meu Deus. A tomar as decisões certas para viver o extraordinário. Aleluia. Esses homens agora estão lá. Eles estão passando pelo momento da tempestade. Eles estão passando pelo momento que eles precisam aprender. E Yeshua então é acordado, se levanta, olha para o vento, olha para o mar, ele dá ordem e tudo cessa. Sabe o que ele está ensinando? Aprenda a depender de mim. Glória a Deus. Aleluia. Aprenda a depender de mim. Saiba que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que vocês não podem fazer, eu faço. Glória a Deus. Presta atenção. Primeiro momento. Segundo momento. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 14. Mesmo ambiente, presta atenção, é o mesmo ambiente, o ambiente não mudou. O que Yeshua está querendo ensinar para esses homens? O que muitas vezes ele quer ensinar para mim e para você. E nós não aprendemos. Ficamos batendo cabeça. Ficamos quebrando a cara. E não entendemos o que Yeshua está ensinando. Você quer ver? Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 14, versículo 22. Logo em seguida, acontece algo, Yeshua entra no barco a primeira vez, os discípulos entram no barco e vão com ele. Segunda vez, milagres, maravilhas, curas, novamente tem um barco. Novamente tem Yeshua. Novamente tem 12 homens. A diferença é que dessa vez Yeshua não entra no barco. Mas por que Yeshua não entrou no barco? Porque a lição é diferente. Naquela época que Yeshua entra no barco, a lição é para um tipo de pessoa. Essas pessoas evoluem. Aleluia. Elas têm agora decisões a serem tomadas.
E quando eu olho para esses homens que vão entrar no barco, a ordem de Yeshua é: atravessem para a outra banda, para o outro lado. Mas Yeshua não entra no barco, ele vai orar. Parece que tem momentos que Yeshua permite eu entrar no barco e parece que ele vai me deixar sozinho, mas não. Ele quer me ensinar. Ele quer me ensinar o quê? A crescer. Glória a Deus. Sabe por que essa situação está vindo sobre a sua vida neste tempo? Para que eu e você possamos crescer. A atitude desses homens mostra o crescimento deles diante das situações da vida. Olha o que a Bíblia diz. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 14, versículo 22 diz: logo em seguida, Yeshua insistiu, preste atenção, ele não pede, ele insiste. Por quê? Porque eles estão acostumados que Yeshua entra no barco, mas dessa vez não. Yeshua sabe o que vai ensiná-los, sabe a lição que eles precisam aprender. E aí a Bíblia diz, logo em seguida Yeshua insistiu com os talmidim, com os discípulos, para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Após ter despedido a multidão, subiu desacompanhado ao monte para orar. Anoiteceu. Mar da Galileia, à noite, é um breu. Se você não soubesse guiar pelas estrelas, você está perdido. Temos 4 pescadores novamente no barco. Pessoas hábeis que pescavam à noite também. Que passavam a madrugada pescando. Conheciam muito bem o balançar e o agitar das águas. Sabiam muito bem como direcionar o barco para chegar no ponto certo para a pescaria. Eles sabem para onde deve ir. Eles sabem para onde deve ir. Eles sabem onde devem chegar. Eles sabem como chegar. Mas agora, no meio dessa situação, o Eterno precisa movimentar as coisas. Glória a Deus. Porque da primeira vez eles aprenderam a lidar com uma situação. Mas vai vir situação nova e eles precisam aprender que em situações novas, atitudes novas são necessárias. Eita Deus! Glória a Deus. Aí diz a Bíblia, mas por volta desta hora, anoiteceu e ele estava sozinho, Yeshua estava sozinho. Mas por volta dessa hora o barco já estava a muitos quilômetros de distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele, o vento era contrário. Então Yeshua permite que uma situação contrária venha na vida dos discípulos, para que os discípulos venham amadurecer. Situações contrárias em nossas vidas é para nos despertar, tirar da zona de conforto e nos fazer crescer espiritualmente, mentalmente, para que nós tenhamos uma estrutura nova. E olha que interessante. Mas por volta dessa hora o barco já estava a muitos quilômetros de distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. E por volta das 4 da madrugada, Yeshua se dirigiu a eles, andando sobre o lago. Quando os talmidim viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados. Eu quero que você pare aqui. A Bíblia vai dizer, em outro evangelho, que esses homens vão olhar o mar agitado no meio da madrugada e eles vão fazer algo. O quê? Eles vão falar: nós não podemos parar. Na primeira vez, eles param, o medo trava eles se desesperam e eles estão olhando para a morte.
Na segunda vez, um olha para o outro e fala: nós não vamos morrer, nós não vamos parar, nós vamos remar. Eu já aprendi a primeira lição, eu já me adequei à situação, eu já aprendi a lidar com o problema e agora eu sei como resolver. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou remar, porque se eu remo eu não fico parado, se eu não fico parado eu não fico no meio da tempestade, eu vou sair dela e vou chegar onde eu quero. Por que você está no meio da tempestade e não faz o que precisa ser feito? Por que o Yeshua permitiu a tempestade chegar até você? E você talvez não aprendeu a primeira lição. Já viu que há crianças que ela não consegue amadurecer e o problema sempre vem para ela e ela age da mesma maneira, da mesma forma? Ela não se posiciona. Porque toda vez que ela se posicionar, ela cresce. Esses homens agora, eles olham a situação e falam: eu já sei sair dessa tempestade. No primeiro momento, ela me causou medo. No segundo momento, eu luto contra ela. Agora, esses homens, eles sabem enfrentar a situação. O que eles vão fazer? Nós não vamos desistir, nós vamos remar, nós vamos enfrentar, nós vamos nos esforçar, nós vamos nos empenhar, porque se nós fizermos isso, nós vamos fazer. Entenda, você precisa fazer o que você tem que fazer, não fica esperando todas as vezes que Deus resolva o problema. Tem pessoas que o problema vem e porque Deus resolveu a primeira vez, na segunda joga na mão de Deus. Só que da primeira vez Deus ensinou como resolver. A segunda vez é você que tem que dar atitude. E você está esperando que as coisas aconteçam. Você precisa dar segundo a palavra. Ah, o problema veio, pastor, eu não sei o que eu faço. Não desista. Rema. Se esforça. Se empenha e você vai sair do problema. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Sabe por quê? Porque o primeiro problema te trouxe experiência. E tudo que me faz ter experiência faz eu ter atitudes diferentes. Na primeira vez, olhava para a morte. Na segunda vez, olha para o mar e fala: vou enfrentar. Eu olho para a Bíblia e eu vejo que as experiências das tempestades da vida me amadurecem. Sabe o que Deus quer? Não filhos infantis, quer filhos maduros. Meu Deus. Aleluia. O amadurecimento vem mediante as lutas e não mediante as bonanças. Mudanças não me estrutura. Bonanças não me traz maturidade. Bonanças não me traz posicionamento. Mas tempestade sim. Percebe como Yeshua sabe ensinar? O problema é que muitas vezes os discípulos não querem aprender. Yeshua está lá para ensiná-los e agora eles precisam saber fazer. Sabe por quê? Toda vez que vem uma tempestade diferente, eu aprendi com a outra a lidar com a próxima. E a cada momento vamos amadurecendo, crescendo, nos tornando mais responsáveis, olhando para todas as lacunas e falar: aqui eu fecho, aqui eu fecho, aqui eu fecho, e eu vou estruturando a minha caminhada com Yeshua. Olha como o Espírito Santo sabe nos ensinar. Mas há crianças que elas não querem aprender, porque aprender dói. Aprender exige esforço. Aprender exige empenho. E às vezes dói demais. Esses homens estão sozinhos e Yeshua não está lá. Está no monte. Do monte ele vê tudo, como Deus. Do monte ele vê tudo, porque ele não abandona os seus. Então deixa eu te dizer uma coisa.
Você que está aí no Instagram, no Facebook, presta atenção. Deus está vendo tudo. Segundo, não te abandonou. Terceiro, Ele cuida de todas as coisas. Quarto, faça a sua parte. Quinto, Ele vai fazer a parte dele. Glória a Deus. Aleluia. Eles remam, eles se esforçam, eles se empenham, fazem a parte deles. E Yeshua olha e fala, agora é a minha vez de fazer a minha parte. Por que nós queremos que Deus faça tudo sempre? Ao invés de nós fazermos aquilo que precisamos fazer. Você quer que eu te fale? Você sabe o que precisa fazer. Por que não faz? Por que eu não faço? É mais fácil jogar a responsabilidade em outro ou assumir a responsabilidade? A maturidade me leva a ter atitudes maduras. Esses homens dentro do barco precisam agora crescer. As tempestades da vida me ensinam. As tempestades da vida me capacitam. As tempestades da vida me desenvolvem como ser humano. Duas tempestades. Duas situações parecidas. Mesmo ambiente, mesmas pessoas, mesmo lugar, atitudes diferentes. Aí eu olho, presta atenção. Eu olho para Yeshua e vejo Yeshua andando por cima das ondas. Meio da noite, madrugada. Tem um indivíduo que eu não sei quem. Mas você já percebeu que no meio da tempestade sempre tem um que parece que quer jogar praga e falar que a coisa está pior do que está? A situação já está difícil e parece que ele gosta de alarmar a situação para torná-la pior. Está tudo virando, as ondas estão altas, o barco está sendo jogado de um lado para o outro, eles estão remando, mas presta atenção, eles vão remar até o limite. Até eles não aguentarem mais, até essas forças esvaírem. Porque o que o homem precisa fazer tem que ser feito. Sabe para quê? Para que se essa lição for para viver milagres, Yeshua vai mostrar que todo o seu esforço tem uma recompensa. Eles estão no barco, eles remaram tudo o que puderam, todos estão cansados, agora não sabem mais o que faz. Yeshua está vindo e vem alguém e diz, é um fantasma. Não, já está tudo bem, já está tudo fácil, está tudo tranquilo, mas tem alguém que quer piorar a situação para colocar mais pimenta no angu. Tem um fantasma. Eu quero que você entenda a atitude de algumas pessoas que são diferentes de outras. No meio da tempestade está alguém gritando, é um fantasma. Os outros estão com medo. Pedro consegue, no meio da tempestade, ter ouvidos para ouvir a voz do Mestre. Tem pessoas que no meio da tempestade alarmam, tornam a coisa pior do que ela é. Outros se desesperam no meio da tempestade da vida e não conseguem ouvir a voz do bom mestre. Mas tem pessoas que no meio da tempestade param de dar ouvido para a situação e conseguem ouvir a doce voz de Yeshua dando a direção. Aleluia! Alguém vem, olha para Yeshua e ele diz, sou eu. Vamos lá? Quando os talmidim o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados. É um fantasma, disseram. E gritaram de medo. Presta atenção. A mesma sensação da primeira tempestade voltou. O medo agora vem tentar paralisá-los. Mas olha que interessante.
gritaram de medo, mas Yeshua lhes disse imediatamente: coragem, sou eu, parem de sentir medo. Ei, quero ser boca de Deus para a sua vida. Pare de sentir medo. Pastor, está difícil, o senhor não sabe o que eu estou passando. Não, eu não sei, mas Deus sabe. E Ele está te dizendo: pare de sentir medo. Glória a Deus. Aí eu olho para a Bíblia e olha o que a Bíblia diz. Então Kefa, na sua Bíblia, Pedro, o chamou: Senhor, se for você mesmo, diga-me, para eu o encontrar sobre as águas, Olha, Pedro consegue discernir a voz, fala assim: é o Senhor, manda eu ir contigo. Glória a Deus. A palavra de Yeshua é: venha. A palavra de Yeshua é: venha. Eu quero que você entenda uma coisa. Pedro não vai andar sobre as águas. Pedro não vai andar sobre as águas. Pedro vai andar sobre uma palavra. Glória a Eita Deus. Deus. Você não tem que andar sobre a tempestade. Você tem que andar sobre a palavra. Glória a Deus. Se você estiver na palavra, não há tempestade que te pare. Meu Deus. A Aleluia. tempestade é um lugar tribuloso. Mas quando Yeshua diz: venha, abre-se um caminho em cima da tempestade pela palavra. Pedro vai andar sobre esta palavra agora. E se eu ando sobre a palavra de Yeshua, automaticamente eu atravesso a tempestade. Ela não vai me causar dano. Pedro agora, ele foca em Yeshua. Há uma saída. Presta atenção nisso. Há uma saída. Essa saída é Yeshua. A direção dele é a saída para a minha vida e para a sua vida. Mas nós temos a mania de ficar dando ouvido para a tempestade, para os gritos, para o medo, e esquecemos de dar ouvidos para Deus. Em vez de pararmos tudo e falar: Deus, fala comigo, e irmos para cá, ouvir a voz de Deus, para isso aqui, para a palavra. Ficamos buscando em A, em B, em C, em D, vai aqui, vai lá, acha um homem, outro profeta. Não, isso aqui, Meu Deus. que é a direção de Deus para a nossa vida. Aí vem agora Deus, fala: venha. Pedro pega, se levanta e caminha. Venha, ele disse. Então Kefa saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Yeshua. Ele sabe qual é a saída. Essa saída tem um caminho. E se eu estou nesse caminho, eu encontro a saída. Sabe qual é o problema? Às vezes eu não quero fazer aquilo que eu sei que eu tenho que fazer. Conheço a palavra, sei o que a palavra manda fazer e acabo não fazendo. Mas quero que Deus me tire da tempestade. Você não é mais criança. Lá atrás Deus estava no barco. Deu ordem para a tempestade parar. Ela parou. E agora? Deus está querendo que você se esforce, que você se empenhe, que você não desista e mais, que você dê ouvidos a Ele. E fora você dar ouvidos a Ele, que você ande na palavra. E então você vai encontrar a saída da tempestade. Sabe o que é interessante? Há problema que eu preciso aprender a resolver sozinho.
Há problemas que Deus vai me ensinar a resolver com Ele. Mas há problemas que eu preciso aprender a resolver sozinho. Que não é Deus, sou eu. Eita Deus. Pessoas maduras aprendem a resolver problemas. Não se desesperam, não arrancam os cabelos, não sai gritando. Para e ouve a voz do Mestre. E faz segundo o que ele determina. Glória a Deus. A tempestade não parou, presta atenção. A tempestade não parou. Mas isso não quer dizer que Pedro não vai fazer o que precisa ser feito. 11 homens estão dentro de um barco dizendo: você é louco. Mas um ouve e faz. Talvez você está no barco ainda. E você deveria estar caminhando na palavra. Glória a Deus. Aí eu olho a palavra de Deus e eu percebo uma coisa. Pedro vai andar agora. E o versículo de número 30 diz assim: mas quando sentiu o vento, ficou com medo. Meu amigo, presta atenção. O vento estava lá já. A agitação estava lá. A tempestade estava acontecendo. Ele ouve Yeshua. Ouve a palavra. Vai andar na palavra. E sabe o que é interessante? No meio da situação que ele começa a sair dela, ele pega e tira o foco da saída, que é Yeshua, e coloca agora no meio da tempestade. Ele deixa o medo falar mais alto. Eu vou falar para você que começou a fazer o que era certo. A tempestade veio, o barco da vida agitou, Yeshua se revelou, te chamou, você saiu da situação e começou a andar em direção à saída do problema. Mas no meio do caminho, você se acovardou. E você fez como Pedro, deu ouvido ao medo. E toda vez que eu dou ouvido ao medo, eu travo. Eu paro de fazer o que eu estava fazendo. E então, a tempestade começa a me engolir. Ó. Então Kefa saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Yeshua. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo. E assim começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Presta atenção. Senhor, salva-me. Ele está pedindo o mesmo socorro do que da primeira vez. Em meio à tempestade, ele pede socorro, sendo que ele já estava vencendo essa tempestade. A tempestade é para ser enfrentada. A tempestade é para ser sim guerreada. A tempestade é para você olhar para ela, encará-la e vencê-la. Eu sei que há situações difíceis e que o medo é implacável às vezes. Mas Yeshua está ensinando a nós termos maturidade. Aprenda com essa tempestade, porque quando vier a outra, você vai saber lidar com ela. Meu Deus, aleluia. Há uma palavra de Yeshua: tenha coragem. Eu olho para tudo isso e eu vejo agora Yeshua estendendo a mão, tirando Pedro daquela situação. Sabe o que é interessante?
Eu já falei isso mais uma vez, eu vou falar de novo. Presta atenção, eu já falei isso uma vez. Eu vou falar de novo, porque eu já preguei essa passagem de maneira diferente uma outra vez. Mas eu quero usar o que eu falei da última vez que eu preguei essa mensagem, para que você tenha um despertar de Deus. E Yeshua olha para este homem que pede socorro, estende a mão para ele, segura e lhe diz: quão pouca é a sua confiança. Na sua tradução, homem de pouca fé, ou pequena fé. Deixa eu falar uma coisa. Presta atenção. Tempestade, barco agitado por ondas, anoitecer, situação difícil, eles remam, se esforçam, usam todas as suas forças. Pedro ouve Yeshua, anda sobre a palavra, em cima da tempestade, e agora Yeshua fala para ele: você não teve confiança em mim? Você foi uma pessoa que duvidou de mim? Homem de pequena. Peraí. E os 11 que ficaram no barco, tem o quê então? Deus. Se esse que sai do barco tem uma atitude diferente de todos os outros, vai em direção a Yeshua, enfrenta o problema da tempestade sozinho, caminha, dá alguns passos e de repente começa a afundar. Para esse que teve a atitude, Yeshua fala para ele: homem de pequena fé, agora imagina os do barco. Mas quando ele chega no barco, olha que interessante. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco se prostraram diante dele, dizendo: você é realmente o Filho de Deus. Olha que interessante. Por que Yeshua não olhou para esses e deu uma bronca? Meu Deus. Porque Pedro seria aquele que estaria à frente da igreja primitiva. Esse que tinha um grande propósito precisava receber correções diferentes. A lição que Pedro vai receber é maior do que a lição dos outros. Por quê? Porque este homem que não tem fé no momento da tempestade é o mesmo que daqui a alguns anos vai estar fazendo milagres só com a sua sombra. Eita Deus, é verdade. Aquele que não tem fé agora, amanhã terá fé para curar pessoas com a sombra. Vai se tornar o ícone da igreja primitiva. O primeiro da igreja primitiva. Por isso, o amadurecimento de Pedro teve que ser mais duro, mais difícil. Então deixa eu te falar uma coisa. De acordo com o propósito que Deus tem contigo, as coisas serão difíceis. Porque Deus precisa que você amadureça, que eu amadureça, que nós venhamos crescer, para nos tornarmos os instrumentos do propósito de Deus na terra. Glória a Deus. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei se é momento de bonança ou tempestade. Eu acho que é tempestade, porque o tempo que nós estamos vivendo está difícil. Mas não é tempo de eu ter medo. É o tempo de eu ter coragem. É o tempo de nós nos esforçarmos, nos empenharmos, nos dedicarmos, usarmos toda a nossa força e estarmos sempre atentos à voz do Senhor. Glória a Deus. Porque aí estaremos preparados para sair da tempestade e chegar do outro lado. Yeshua usa quem ele quer e permite as coisas acontecerem. O Eterno olha para a terra, enquanto que o seu filho agora caminha nas águas,
Ele percebe o movimento da natureza. Deus vai usar quem Ele quer, o que Ele quer, na hora que Ele quer, para mexer em mim e em você, para adquirirmos maturidade. Glória a Deus. Meu Deus, aleluia. Às vezes você não entende, mas não é para você entender. É para você ter a atitude certa para viver o extraordinário de Deus na terra. Eita Deus. Amém? Aprenda as lições e coloque elas em prática. Aprendeu a lição, pega o ensinamento e coloque em prática. Porque então você terá vitória. Vamos orar? Deus tem o melhor para mim e para você. Mesmo em meio à tempestade e pandemia. Eu quero pregar uma palavra que vai abrir a sua mente referente ao Apocalipse. Eita. Eu estou preparando, eu estou estudando sobre os tempos atuais e o que vai acontecer nos próximos 10 anos pelas notícias. E sabe o que eu vejo? É tempo da igreja ser igreja. Se preparar para aquilo que já está determinado na palavra. Não é hora de brincar, não é hora de bagunça, não é hora de ficar desapercebido do tempo, mas é hora de você estar posicionado, porque o tempo está chegando. Meu Deus. E tem muitas pessoas que estão muito enganadas referente ao Apocalipse. Tem muitos homens de Deus pregando já muitas coisas que estão acontecendo. E tem outros que falam besteira. É, Deus. Mas nós vamos falar a verdade e vamos dar um start na tua mente através da palavra de Deus. E você vai entender o tempo como está correndo. A palavra de Deus diz que se o Eterno não abreviasse o tempo, até os escolhidos pereceriam. Então se prepare. Amém? Vamos orar? Agora é hora de nós nos prepararmos para a oração. E eu quero que você venha. Se você quiser mandar um pedido de oração, mande. Amém? Nós vamos colocar algo extra hoje. Eu não sei que horas. Eu mando aí no Instagram, no Facebook, a gente vai gravar algo extra poderoso. Poderoso. E eu quero te mostrar como mexeram com a igreja na época pós-apóstolos. Amém? E como isso é real nos dias de hoje. Meu Deus, é forte. Amém? Vamos lá, vamos orar. Eu sei que as situações são difíceis. Igrejas estarão fechadas. Homens e mulheres de Deus que iam para um templo, para um lugar, para uma casa de oração, buscar a tua face, a tua presença, terão que estar recluso em casa. Mas como o meu amigo, o pastor Rodrigo Rosa diz, igreja não é feita de 4 paredes. Igreja é feita de 2 pernas. Então você, igreja, Senhor, nos dê força para nós orarmos em nossas casas, com as nossas famílias. Nos dê força, meu Deus, para orarmos, buscarmos a sua presença, a sua face, adentrarmos ao lugar secreto. Meu Deus, nos dê força para jejuarmos, para ter discernimento, entendimento. Deus, nos dê entendimento do tempo que estamos vivendo. A esse tempo, nós queremos sim declarar guerra, posicionamento, maturidade. Nós queremos nesse tempo, Senhor, nos posicionar segundo a sua maneira. Nós queremos nesse tempo exaltar o seu santo nome. Queremos nesse tempo nos posicionar como igreja, ajudando um ao outro, orando um pelo outro, intercedendo um pelo outro, cuidando um do outro. A igreja faz isso, independente de ir para o templo de 4 paredes.
Senhor, quando as pessoas estão à frente aí, nos hospitais, Verdade, Deus. médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, cirurgiões, quantos médicos, meu Deus, pessoas da nutrição, que cuidam da cozinha, dos alimentos, as pessoas que cuidam da limpeza, Deus, quantas pessoas estão todos os dias enfrentando a situação desse Covid-19 cara a cara, frente a frente. Eu quero te pedir, cobre eles com o sangue carmesim de Yeshua. Cobre eles com o sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Protege-os. Guarda eles debaixo das suas asas. Meu Deus, dá força para cada médico que está fazendo o extremo da força humana. Estão fazendo serão, estão fazendo plantão, estão trabalhando 14, 15, 16 horas, virando o dia, trabalhando mais de 24 horas ininterruptas. Senhor, o que é isso? Dê força para essas pessoas. Alcança aqueles que estão na UTI. Aqueles que receberam o veredito de morte, que estão desesperados porque foram entubados. Deus dá força e cura. Entra em cada UTI, Senhor, neste momento. Meu Deus, tira a morte, Senhor, dos hospitais. Meu Deus, manda o espírito da morte bater em retirada. Espírito de morte, eu estou te dando uma ordem pelo poder do nome de Yeshua HaMashiach. Eu estou te dando uma ordem, morte, bata em retirada dessa UTI. Saia dessas pessoas, saia de perto do leito deles. Meu Deus, restaura o pulmão. Tira toda infecção, toda inflamação, limpa o pulmão deste homem, fortaleça essa mulher agora, estou te pedindo. Meu Deus, cuida, Senhor, de cada família. Cuida do marido, da esposa, do pai, da mãe, dos filhos. Cuida de cada um, Deus. Protege-nos neste tempo. Sabemos que não está fácil. Eu quero te pedir, meu Deus, pela vida do Marcelo, Deus, e pela família dele. Ajuda-os. Una cada vez mais essa família e cubra-os com a sua proteção. Espírito Santo, cuida deles, cuida da Patrícia. Deus, cuida de todos nós. Precisamos de uma intervenção sua. Sabemos que esse tempo, meu Deus, é sim, Senhor, determinado por ti. Porque é tempo da igreja se levantar, se posicionar, amadurecer e enfrentar a situação. Chega de murmuração, chega de reclamação, chega de medo. Está na hora de termos coragem de enfrentarmos a situação. Oremos, jejuemos. Quando os sacerdotes vão entre o altar e choram, a situação muda. A situação muda. Sacerdotes, a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes, queridos. Então os sacerdotes estão na hora de nossos joelhos dobrar-se diante do Eterno e clamar a Ele para Ele vir com a providência. Senhor, abençoa, meu Deus. Abençoa a Khadija, Senhor. Pensa numa mulher de Deus que está na batalha lá em Piauí, que ela está. Meu Deus, Deus abençoe você, cara. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que Deus te tome de uma forma poderosa, também trazendo você totalmente em segurança, debaixo da bênção dele, da paz dele, da saúde dele. Que Deus, que é extremamente poderoso na sua vida, faça você ter um despertamento como você nunca houve em ti. Se prepare, Khadija, para o tempo de novidade que Deus está estabelecendo sobre você. Se prepare. Algo novo Deus está abrindo sobre a sua vida. Aleluia! Meu Deus, abençoe a Josi, Senhor. O Amauri. Meu Deus. Ele está entubado. Senhor, entra naquele leito.
Toca no pulmão. Meu Deus, eu quero te pedir nenhuma sequela. Nenhuma sequela no corpo dele. Do alto da cabeça, planta dos pés, todo ponto de infecção desapareça. Todo ponto de inflamação do pulmão desapareça. Toda secreção, meu Deus, restaura o pulmão agora da Almauria. Estou te pedindo em nome de Yeshua, põe a sua mão sobre ele. Meu Deus, cuida do Samuel, cuida da Graziele. Senhor, cuida de cada uma dessas pessoas. Nós estamos pedindo para que o Senhor, nesse tempo, venha nos dar saúde, força, fé, coragem, para nós caminharmos segundo o seu querer. Eu sei que o Senhor está nos ensinando. Estamos aprendendo a lição. E sabemos, meu Deus, que a cada momento o Senhor cuidará de nós. Porque o Senhor nunca nos deixa só. Senhor, abençoe a mãe da Vânia. Seja o Senhor sobre ela. Toca no corpo. Toca, meu Deus, na pele. Toca nos órgãos. Toca nela do alto da cabeça à planta dos pés. Senhor, tira toda doença. O Senhor é o Deus que sara. O Senhor é o Deus que cura. Tem pessoas, meu Deus, que estão com um peso tão grande em suas costas. Alivia a carga, Deus. Alivia a carga dessas pessoas. Permita elas respirarem novamente. Permita elas serem fortalecidas e levantar a cabeça para continuar a caminhada. Seja a sua mão poderosa sobre cada um deles. Repreende todo espírito mau, todo espírito de tormento, todo espírito de medo, toda doença e enfermidade, bata em retirada e vá para o abismo, em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Deus, eu abençoo a vida de cada um que está nos seguindo, tanto no Instagram quanto no Face. Sejam abençoados e alcançados pelo amor e pela misericórdia do eterno Deus de Israel, em nome de Yeshua. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Fique com essa palavra, viva essa palavra durante toda essa semana. Semana que vem Deus vai ter aí comida fresca, água fresca para nós, em nome de Yeshua. Amém? Deus abençoe poderosamente você. Deus abençoe poderosamente a sua casa, em nome de Yeshua. Fique com o eterno. Shalom, shalom. Baruch Hashem. Azar e Baruch, seja forte e abençoado, em nome de Yeshua. Deus abençoe. Fique com o eterno.